Então, gente, vamos lá? Olha só, nessa aula aqui eu vou explicar para vocês, né, dar uma orientação de como vocês vão fazer para montar o texto de vocês na avaliação da próxima semana. Tudo que a gente já podia ter falado sobre redação, sobre o conteúdo de redação, a gente já falou. Que o texto dissertativo, ele é um texto onde você vai defender um ponto de vista através de uma tese, que você vai criar essa tese a partir de argumentos. Então, o que eu digo a vocês é que é importante que vocês deem uma pesquisada sobre esse tema, que eu já vou deixar aqui, né, explicado, mas é sempre bom que vocês façam uma pesquisa na internet, né, toda informação que vocês puderem acerca desse tema, é importante que vocês busquem, tá bom? Então, vamos dar só uma recapitulada para a gente falar um pouquinho, né? O que é a dissertação. Bem, a gente já sabe o que é dissertação, que é um texto argumentativo, tá bom? A gente já sabe como dividir a redação para que ela fique bem organizada, que a gente faz uma boa introdução, a gente faz um desenvolvimento e uma conclusão. O que é que eu coloco na minha introdução? Isso também já foi dado, né? Passo a passo de como eu posso fazer uma boa introdução, um bom desenvolvimento e uma boa conclusão. Quem tiver dúvida, tem vídeo, tanto no nosso grupo, na sala de aula, como no YouTube também, tá bom? Outra coisa que eu queria falar a respeito da dissertação é sobre o tema. Perdão, sobre o título. Meu gato tá aqui atrapalhando. O título, gente, ele é super importante para uma boa redação. Eu aconselho que vocês deixem o título para o final, tá bom? Outra coisa, a conclusão da redação. Gente, é super importante que vocês lembrem que vocês, quando terminar a redação, é importante que vocês proponham algo. Já que você defendeu um ponto de vista, você criou ali uma tensão no seu texto, é interessante que essa tensão ela se desfaça no momento que você cria, você propõe algo para aquele tema. Geralmente são temas que debatem assuntos bem polêmicos, assuntos atuais, assuntos que precisam de um diálogo. Então, vocês no final do texto vão propor uma intervenção sobre aquele tema, tá bom? A gente vai falar, gente, sobre o meio ambiente e a Amazônia, porque a gente tem visto que está muito no foco, né, da mídia, tudo isso que vem acontecendo. Não é de agora, mas há de se reconhecer que nos últimos 3 anos a Amazônia vem sofrendo bastante. Né, a gente sabe que sempre houve desmatamento na Amazônia, porém, esses últimos 3 anos, que foi o governo de Temer e agora o governo de Bolsonaro, fica claro, né, o aumento dessa tragédia que vem acontecendo na Amazônia, né, essa destruição que não tem precedentes, né, gente? A gente não sabe qual o resultado disso tudo, o que é que isso tudo vai, de que forma vai impactar para o meio ambiente. Afinal de contas, a Amazônia, eu vou trazer até as informações aqui na nossa aula, para que vocês venham entender. Ela é muito importante, gente, para o controle de clima do mundo, não é só do Brasil, né? Uma floresta, uma árvore qualquer, ela é importante para o controle do clima. Já é perceptível quando a gente está embaixo de uma árvore o quanto que ela proporciona, né, da mudança de temperatura. Não sei se vocês já perceberam isso, quando vocês entram num lugar que tem bastante árvore, que a temperatura muda. É por isso que em lugares arborizados, nos interiores, é muito mais comum que seja mais frio, que a temperatura seja menor. Mas não é só essa questão da temperatura, tem a ver também com a troca de gases, né, entre o nosso planeta e a atmosfera do nosso planeta. Então, tudo isso é importante que vocês saibam, né, para vocês montarem os seus argumentos. E nesses últimos 3 anos, o que a gente está vendo é uma política de desmatamento, né? No Congresso, montou-se grupos de interesse para defender interesses particulares do Brasil e não do povo. Como assim, professora? Eu não estou entendendo. Gente, a gente sabe que no Congresso tem um grupinho que é a bancada evangélica, que são aquelas pessoas que estão ali para defender leis,
defender melhorias dentro daquele grupo ali, né, dos evangélicos. E a gente sabe também que tem a bancada ruralista. Ruralista é a bancada do agronegócio. É a bancada que defende interesses, né, relacionados a práticas, é, a práticas desse comércio, né, do agrocomércio. Então, é, o que a gente viu nos últimos meses deixa muito claro de que existe uma política para destruir a Amazônia. Por quê? Porque as pessoas não estão pensando no bem-estar do mundo nem da população, estão pensando em lucro e dinheiro. Professora, mas isso daí não está meio tendencioso, não? Política, a gente falar de política e falar de preservação ambiental. Gente, a preservação ambiental ela tá totalmente ligada ali com a política, tá bom? Não tem como separar uma coisa da outra. Caso vocês tenham dúvida, achando que eu estou sendo tendenciosa, existe uma gravação, né, do ministro do Meio Ambiente que chama Ricardo Salles, falando que uma gravação dele com Bolsonaro e outros ministros, ele pedindo autorização para Bolsonaro para poder liberar diversas questões que estavam ali embargadas por proteção ambiental. Nessa reunião ele falava, a gente tem que aproveitar essa pandemia, aproveitar que a mídia está focada na pandemia e passando a boiada. Gente, e não tem mais o que dizer sobre isso, né? Esse vídeo está na internet, vocês procurem. Ricardo Salles falando que vai passar a boiada. Vou até colocar aqui o nome dele para vocês pesquisarem, tá bom? Outra informação sobre o nosso ministro do Meio Ambiente é que ele tem processos de crimes ambientais, ou seja, o ministro do Meio Ambiente responde a processos por crimes ambientais. Aí você pergunta, professora, tem a ver preservação ambiental com política? Totalmente. Como é que uma pessoa que está gerenciando um Ministério do Meio Ambiente está sendo processado por crimes ambientais? Não faz sentido, né? Então, eu vou deixar algumas informações aqui no final do vídeo, mas informações que eu peguei rapidamente, fui botando na internet Amazônia, queimadas, Amazônia, preservação ambiental, e aí veio várias informações a respeito, né, da Amazônia, né? E tudo isso que vem acontecendo. A gente sabe que em 2019, né, teve aquele problema de São Paulo ficar anoitecer em São Paulo às 3 da tarde por conta da fumaça que vem da Amazônia, para vocês terem noção do tamanho do estrago que vem sendo feito. A chuva ácida, aquela chuva escura. Tudo isso que está acontecendo, gente, acreditem, se ano passado foi uma tragédia, esse ano a tragédia é ainda maior. Aí vocês podem me perguntar, professora, mas na Austrália também tem incêndio, nos Estados Unidos. Gente, existe uma diferença de um incêndio, por exemplo, alguém está fumando um cigarro e joga uma ponta de cigarro no mato seco. E isso causa um incêndio. Ou então uma fagulha qualquer, de qualquer coisa que seja, também pode ser levada pelo vento essa fagulha e provocar um incêndio. Eu tô falando de incêndios criminosos, tá? Incêndios provocados por pessoas que veem nas áreas de proteção ambiental um empecilho para criação de gado, extração de madeira, exploração de terras indígenas. Então, a gente está falando de incêndios criminosos, porque no momento que eu devasto uma área, aquela área ali deixa de ser uma área de proteção. Vocês conseguem entender? Então, é importante que a gente tenha essa visão do que está acontecendo, tá? Isso tem a ver com política totalmente. A gente já estudou em filosofia que políticos, todos nós somos seres políticos. Mas eu não estou falando de partido político. Apesar de que o governo e o presidente Bolsonaro sempre deixou claro que ele não tem nenhum interesse em, né, quando ele falava que
os índios são um impedimento para o crescimento da economia, de que as terras preservadas são um empecilho para o crescimento da economia. Eu vou deixar uma pergunta para vocês no final dessa aula. Vocês acham que a economia é mais importante que a natureza? Pronto, deixei a pergunta e agora eu vou deixar vocês com algumas imagens de informação que eu peguei na internet, tá bom? Eu vou ficando por aqui, gente. Até a nossa próxima aula. Um bom estudo para vocês.